Quem deixou esse homem tocar nos contratos? A voz cortou o ar do 10º andar como um estalo de chicote. Alta, ríspida e carregada daquele veneno invisível que todos reconhecem, mas fingem não ver. Mateus Lovambo congelou onde estava, ainda segurando o pano úmido com desinfetante neutro. Há poucos segundos ele só estava limpando a mesa perto da impressora colorida, mas agora, todos os olhares no escritório da Crystal Finance Tower pesavam sobre ele como se fosse um tribunal. O ambiente era impecável, chão de mármore branco, polido, paredes de vidro refletindo o céu de Lisboa, mesas amplas com MacBook Pro, canetas Montblanc e pastas de couro Hermes. O ar misturava cheiro de café Nespresso e perfumes caros. Cada detalhe dizia, este é um mundo feito para pessoas que não se parecem com ele. Ricardo Mota, CFO, vestindo um terno Hugo Boss azul escuro, relógio Rolex Oyster brilhando no pulso, apontava para Mateus como quem identifica um intruso. Alguém precisa explicar como um funcionário da limpeza quase arruinou um contrato de 40 milhões de euros. Mateus não havia arruinado nada, isso era evidente. Mas o alarme do toner tinha apitado, a folha saíra presa, e Tomás, o estagiário nervoso, puxara o papel de qualquer jeito, rasgando a borda. A partir daí, a narrativa ficou pronta, o homem negro estragou o documento. Tomás tentou falar, Senhor Ricardo, não foi ele, foi eu que, cale-se, Tomás. Ricardo o interrompeu, sem sequer olhar para ele. Você acha que isto aqui é um mercado de rua em Luanda? Aqui lidamos com dinheiro de verdade. Mateus respirou fundo, sentindo a raiva queimando no peito, mas controlada, como sempre. Ao longo da vida, aprenderá que homens como Ricardo esperam que ele perca a cabeça. Esperam que dê o show que confirme todos os preconceitos que carregam. Ele apenas disse, calmo, senhor, eu só estava limpando. Não toquei em contrato nenhum. Ah, claro. Ricardo soltou uma risada curta, venenosa. Daqui a pouco vai dizer que entende de direito também? Mateus baixou os olhos por um instante. Uma memória atravessou sua mente, o anfiteatro da Faculdade de Direito em Luanda, onde estudou por 2 anos antes de emigrar. Os códigos, os debates, o sonho interrompido. Mas Ricardo não sabia, e não queria saber. Inês Valadares surgiu da sala de recursos humanos com passos firmes. O que está acontecendo aqui? Ricardo virou-se teatralmente. O seu funcionário decidiu brincar com contratos confidenciais. Talvez ache que vive num mercado africano. O silêncio que se seguiu foi pesado, desconfortável. Inês olhou para Mateus, não com pena, mas com atenção genuína. Mateus, o que houve? Eu estava limpando a mesa. O papel já estava preso na máquina quando cheguei. Ricardo bufou. Coincidência conveniente. Inês aproximou-se da impressora e examinou a folha rasgada. Isto aqui não foi queimado. Alguém puxou com força. Tentaram tirar sem seguir o procedimento correto. Então direcionou o olhar para Tomás. O estagiário ficou rígido. Mãos tremendo. Olhos culpados. Ricardo franziu o senho. Tomás? Você está pálido. Fez alguma estupidez? Tomás abriu a boca, mas não conseguiu falar. Inês não insistiu. Apenas devolveu o papel à mesa. De qualquer forma, Mateus não tem nada a ver com isso. Não é função dele tocar nesses documentos. Ricardo riu de lado. Não é função dele nem estar neste andar. A frase caiu como chumbo. Mateus, ainda calmo, segurou firme o balde de limpeza. O chão pareceu girar por um instante, mas ele não recuou. Não naquele dia. Inês encerrou o conflito, vou revisar as câmeras. Depois discutimos isso formalmente. Ricardo deu um passo à frente, perto demais de Mateus. Tão perto que o perfume caro do CFO se misturou ao cheiro simples do produto de limpeza. Fique longe dos documentos. Ou sai deste prédio. A ameaça não deixava espaço para dúvidas. Mateus respondeu com a dignidade de quem aprendeu a sobreviver em mundos hostis, eu faço o meu trabalho. Só isso, senhor.
Ricardo virou as costas, mas murmurou algo quase inaudível. Gente, como você sempre complica tudo. Inês ouviu. Mateus também. E ela viu algo mudar no olhar dele, não raiva, mas uma precisão silenciosa. Como quem acaba de perceber uma peça fora do lugar. Ele olhou para o contrato rasgado. Algo chamou sua atenção. Um detalhe técnico, pequeno, invisível para olhos apressados. Mateus inclinou-se levemente, mesmo sabendo que ninguém esperava que ele lesse documentos complexos. A borda inferior do contrato tinha uma linha com espaçamento irregular. E uma cláusula numerada incorretamente. Um erro que só alguém com formação jurídica reconheceria. Não era apenas um contrato rasgado. Era um contrato adulterado. E aquele detalhe podia destruir alguém. Ou salvar alguém. Mateus respirou fundo. O destino dele, e de todos naquele andar, acabava de mudar, embora ninguém ainda tivesse percebido. Depois do estalo inicial, o escritório voltou a murmurar baixo, como se ninguém ousasse pronunciar a palavra que pairava: fraude. Mateus permaneceu por um instante imóvel, como quem segura a respiração para não quebrar algo frágil. O balde de limpeza no canto refletia as luzes brancas do teto, o pano molhado escorria uma linha brilhante no piso de mármore. Tudo tão limpo, menos as sujeiras que não se veem de primeira. Inês desligou o monitor do sistema de câmaras e aproximou-se do contrato rasgado. Agiu com a calma de quem lida com gente e com processos, a mão firme, sem condescendência. Havia no seu olhar uma curiosidade profissional que não confundia com julgamento, olhos que buscam evidências, não meras aparências. Tomás, esteve você perto da impressora quando isso aconteceu? Perguntou ela. Tomás engoliu, a fala presa. Sim, senhora. Eu que fui puxar o papel. Ele estava preso e eu forcei. A voz do rapaz soava pequena, culpada. Você seguiu o procedimento de reimprimir o original? Inês continuou, sem traço de ameaça, apenas prática institucional. Tomás hesitou. Não encontrei a versão digital certa, achei que Inês franziu o sobrolho e pegou a folha com luvas, examinando a margem danificada. A ponta do dedo tocou uma mancha quase imperceptível, uma sombra de cola, um borrão amarelo junto ao logotipo. Tão sutil que a maioria jamais notaria. Mas Mateus viu. Seu olho, acostumado a notar pequenos contrastes, linhas tortas, etiquetas deslocadas, manchas do dia a dia, prendeu-se naquela mancha como se fosse um nó. Uma memória veio como um relâmpago. Na faculdade, um professor mostrará modelos de contratos alterados, ensinar a localizar remendos, espaçamentos trocados, formatações que denunciavam edições. Mateus não era advogado formado, mas havia aprendido a ler as tramas legais como se fossem mapas. E agora, naquele canto rasgado, algo cheirava a manipulação. Há um espaçamento estranho na cláusula 7.2, disse Mateus baixo, como se dissesse uma coisa perigosa. E a numeração das subcláusulas não é sequencial. Alguém reescreveu e inseriu parágrafos. Isso não é erro de impressão, é edição. Silêncio novamente. Até Ricardo por um segundo pareceu perder o controle. Seus dedos tamborilaram na mesa de Nogueira com mais força que costume. No ambiente onde cifras rodopiavam em colunas, uma observação técnica, dita por um empregado de limpeza, tinha peso explosivo. Inês virou-se para Mateus, avaliando-o com aquela mistura de surpresa e respeito contido que só quem busca justiça reconhece. Você tem certeza? Perguntou. Sim. Mateus falou com a voz que aprendeu a domar a raiva. A formatação foi alterada para inserir uma cláusula de subcontratação que permite transferência sem auditoria. Não é apenas um erro. É uma porta para desvio. Tomás, orgulhoso e cambaleante, finalmente falou: eu vi um e-mail ontem à noite. Ricardo pediu para que fosse enviado um memorando de ajuste para a filial do Porto. Achei estranho, mas imaginei que fosse procedimento. A sala diminuiu, a trama se fechava como uma rede. Ricardo ergueu-se, o terno apertando no peito, a máscara do CFO tremendo. Isso é insinuação. Disse com voz cortante. Quem prova isso afirma com fatos.
Não aceito suposições vindas de um fax de corredor. Inês, porém, já fora além do convencimento meramente retórico. Mateus, você pode reproduzir essa formatação? Abrir o documento em outro leitor? Se houver edição, a metadados vão mostrar a alteração. Mateus aproximou-se, surpreendendo a todos ao pegar com cuidado um dos laptops ao lado do funcionário de TI. Suas mãos não tremiam. Não mais. Ele conectou o pendrive de emergência que Inês pedirá ao suporte, navegou pelos detalhes do PDF, e como quem remexe no autorama de um relógio descobriu o rastro, autor desconhecido, timestamps inconsistentes, campos alterados. Na tela, uma linha de código escondida mostrava a assinatura digital forjada. Era técnica suficiente para derrubar um executivo, pistas digitais que conectavam a alteração a uma máquina específica, Fad Rui Moreira, o supervisor de logística, pensou Mateus, lembrando os deslocamentos que vira nos registros de transporte. Era preciso cautela, correlação não é prova legal, mas era o suficiente para acender luzes. Ricardo cambaleou. Até então, suas palavras de desdém pareciam blindá-lo, agora, o peso da suspeita caía sobre ele como chumbo. Mas ele brandiu a tática conhecida, atacar a credibilidade do mensageiro. Vocês vão dizer que um fax de limpeza entende de metadados? Escarneceu. Que um alegre varredor de chão decide a sorte dos contratos. Inês, porém, não se deixou manipular. Não é sobre quem notou. É sobre o que foi notado. Ela virou-se para o departamento de TI. Tragam os registros de acesso à impressora e o histórico de uploads do servidor. Se houve um envio fora do horário ou por usuário não autorizado, quero tudo agora. Enquanto os técnicos corriam, Mateus sentiu algo estranho, não era apenas o frio da injustiça revertendo-se, era a sensação de que, por um minuto, sua utilidade foi reconhecida por sua competência, não por sua disponibilidade. Inês olhou para ele com uma gratidão mansa, discreta. Lá fora, no corredor, o ar parecia ter outro sabor. As vozes naquele andar, antes arrogantes, agora soavam cautelosas. E a mancha no contrato, pequena, amarelada, começou a apontar para uma teia maior, não apenas um acidente de impressora, mas um mecanismo deliberado de desvio. Mateus recolheu o pano, lavou rapidamente as mãos e guardou o balde. Sabia que aquela noite poderia abrir portas perigosas. Mas sabia também que, pela primeira vez em muito tempo, não seria apenas visto como aquele que limpa. Era, agora, alguém que enxergava as tramas que movem o poder, e tinha a coragem de apontá-las. E a coragem, naquela sala de mármore e Rolex, começava a fazer diferença. O elevador do Crystal Finance Tower sempre funcionava como um relógio suíço, silencioso, preciso, impecável. Mas naquele fim de tarde, quando as portas se fecharam com Mateus e Ricardo lá dentro, o sistema feito para nunca falhar soltou um tranco repentino, seguido de uma vibração metálica, e então, parou. As luzes internas diminuíram até tornarem-se um brilho amarelado. O silêncio que se instalou era pesado, claustrofóbico. Ricardo olhou imediatamente para Mateus, como se fosse óbvio quem era o culpado até pelo defeito técnico. Ótimo. Preso no elevador com você. O CFO bufou, esmagando o botão abrir portas repetidas vezes. Mateus permaneceu calmo. Tinha aprendido há muitos anos que, com certos tipos de homens, a calma é a única arma possível. O prédio inteiro está cheio. Deve ter sido uma sobrecarga. E claro que acontece justo quando você está aqui, Ricardo rebateu, o veneno habitual impregnando cada sílaba. O elevador ficou quieto novamente. Ricardo respirou fundo e, percebendo que não havia sinal de movimento, abriu seu telemóvel de última geração, um iPhone 15 Pro Max em capa de couro marrom. Tentou ligar para a segurança, mas o sinal estava fraco demais. Inacreditável, murmurou, irritado. Então, virou-se de repente, você acha que vai conseguir alguma coisa com essa historinha de cláusulas adulteradas? Acho que alguém está se sentindo esperto demais. Mateus ergueu o olhar, firme, direto. Eu apenas falei a verdade. Ricardo riu, daquela risada oca que parece preenchida com fumaça. Verdade?
Ele aproximou-se, invadindo o espaço pessoal de Mateus. Um homem como você acha mesmo que entende desse mundo? De cifras milionárias? Contratos sigilosos? Você deveria se limitar ao carrinho de limpeza. Mateus não respondeu. Mas algo dentro dele endureceu, não de raiva, mas de clareza. Ricardo não reagia como um inocente. Reagia como alguém que já se sentia exposto. Quem mexeu naquele contrato, Ricardo? Perguntou Mateus, voz controlada. Você está me acusando? O CFO rebateu, olhos estreitando-se. Eu só estou perguntando. Ricardo deu um passo à frente, agora tão perto que Mateus podia ver o brilho metálico das argolas no cinto ferragamo. Se tente me intimidar mais uma vez, ou sugerir alguma acusação, ele rosnou, posso garantir que você nunca mais pisa neste prédio. Você vive de salário mínimo. Eu apenas estalo um dedo e você desaparece daqui. Mateus respirou fundo. O elevador parado parecia um aquário onde todo o ar se transformava em julgamento. Eu não me intimido com ameaças, respondeu ele calmamente. Ricardo aproximou-se ainda mais, apertando os dentes. Você é o tipo de pessoa que acha que basta fazer um comentário inteligente e o mundo muda. Não muda. Não para você. A palavra você carregava tudo, cor, classe, lugar social. Mateus permaneceu em silêncio por alguns segundos, até que finalmente falou, eu não estou tentando mudar o mundo. Só não quero que pessoas inocentes paguem por crimes que não cometeram. A respiração de Ricardo ficou mais pesada, como se aquilo o tivesse atingido num ponto sensível. Então, num lapso de arrogância autodestrutiva, Ricardo murmurou, inocentes, ou incompetentes? Se alguém assinou sem ler, o problema não é meu. Mateus apertou os olhos. As peças do quebra-cabeça se encaixaram, Ricardo não só sabia da adulteração, como conhecia exatamente quem tinha sido manipulado para assinar. Você manipulou alguém. Mateus concluiu em voz baixa. Eu não disse isso, retrucou Ricardo imediatamente. Mas pensou, Mateus completou. O silêncio agora era outro. Mais denso. Mais revelador. De repente, o elevador vibrou e voltou a subir. Quando as portas abriram no 12º andar, Ricardo saiu primeiro, com passos duros, bruscos. Não olhou para trás. Antes de virar o corredor, porém, ele deixou cair uma frase, sem perceber que ela continha muito mais do que pretendia revelar, se alguém descobriu, que arque com as consequências. Mateus ficou parado, observando o homem desaparecer pelo corredor espelhado. No reflexo, ele viu algo que não esperava, Tomás, o estagiário, escondido atrás de uma divisória, ouvindo cada palavra, e tremendo como quem guarda um segredo grande demais. Tomás não disse nada. Mas seus olhos diziam tudo. Ali estava a peça que faltava para completar o quadro. E Mateus, pela primeira vez, percebeu que não estava sozinho. O 10º andar do Crystal Finance Tower era um território proibido para quase todos. Lá não havia mesas de trabalho nem salas de reunião, era onde ficava o cofre corporativo, um espaço reservado apenas para documentos físicos de alto sigilo, contratos originais, registros de auditoria, certificados de transferência, relatórios de compliance. A porta era de aço escovado, com um painel biométrico e um sensor de retina que emitia uma luz azul fria. E naquela noite, pela primeira vez, não seria um executivo quem o abriria. Inês caminhava ao lado de Mateus pelo corredor silencioso. Seus saltos low-bolting batiam no mármore numa cadência constante, contrastando com o andar discreto de Mateus, cujo uniforme ainda cheirava a detergente neutro. Dois mundos caminhando lado a lado, unidos por algo que ultrapassava a classe social, a verdade. Tem certeza do que viu? Inês perguntou, sem arrogância, apenas responsabilidade. Tenho, respondeu Mateus. A adulteração não começou na impressora. Veio antes. Inês assentiu. E se isso for confirmado, não estamos falando de um erro. Estamos falando de um esquema. Uma brisa fria escapava da ventilação do andar, cheirava a metal, a papel velho, a silêncio corporativo.
Ao chegarem à porta do cofre, Inês colocou o rosto diante do scanner. Uma linha azul varreu o globo ocular. Beep. O visor ficou verde. A porta deslizou com um ruído profundo. Dentro, a iluminação era baixa e branca, como numa galeria. Pastas pretas alinhadas como soldados. Gavetas trancadas. Caixas numeradas. E no centro, uma mesa de pedra polida com 2 lacres eletrônicos. Mateus sentiu um arrepio. Havia ali algo quase sagrado, não no sentido espiritual, mas no sentido econômico. Ali estavam as decisões que podiam mover milhões. Inês caminhou até uma gaveta travada. Este é o arquivo das remessas do porto. Só o diretor financeiro e o supervisor de logística têm acesso. E foi aí que a tensão retornou como um soco silencioso. Ricardo e Rui Moreira, Mateus completou. Inês digitou um código. A gaveta abriu com um claque metálico. Ela puxou a primeira pasta. Era grossa. Pesada. Demais para um contrato comum. Inês colocou-a na mesa e abriu devagar. Dentro havia 2 conjuntos de documentos, um carimbado pela sede da empresa em França, outro com o mesmo logotipo, mas a textura era diferente, o papel mais áspero, a impressão levemente borrada e um detalhe alarmante, datas divergentes, assinaturas escaneadas e repetidas em posições idênticas. Mateus tocou um dos papéis, examinando a margem esquerda. O mesmo problema do contrato rasgado, alinhamento diferente, fonte substituída numa cláusula, espaçamento irregular e uma nota de rodapé ausente. Isto é uma rede de contrafação de documentos, disse ele, com a certeza de quem desenhou mentalmente os fios da teia. Eles não adulteraram apenas um contrato. Eles criaram um fluxo paralelo inteiro. Inês passou a mão no rosto, incrédula. Meu Deus, isso pode envolver dezenas de remessas. E milhões. Mateus abriu outra pasta. A mesma coisa. E a seguinte. Cada pasta parecia gritar a mesma verdade, as fraudes não eram exceção, eram a regra. De repente, Inês parou. Espere. Olhe isto. Ela puxou um envelope branco, lacrado com cera vermelha. A superfície brilhava sob a luz. No verso havia um símbolo discreto, um pequeno triângulo com a letra R no centro. Mateus se sentiu imóvel. R de Rui. Inês não respondeu de imediato. Pegou uma pequena lâmina metálica e quebrou o lacre. Dentro do envelope havia ordens de remessa com assinaturas falsificadas, autorizações de transporte com carimbo duvidoso e, o mais grave, listas de valores desviados, com nomes associados a cada transferência: Ricardo, Rui. E mais 2 nomes de supervisores menores. Inês olhou para Mateus com uma expressão que misturava choque e fúria silenciosa. Ele estava a esconder isto aqui em cima. No andar mais protegido. Para nunca aparecer numa auditoria digital. Mateus fechou o envelope. É mais inteligente do que parece. E mais perigoso, disse Inês. Quando se preparava para fechar a gaveta, Mateus notou algo no fundo, uma pequena caixa preta. Ele puxou-a devagar. Era pequena demais para conter documentos. Grande demais para ser ignorada. Posso abrir? Perguntou. Inês assentiu. Mateus abriu a caixa. Dentro, havia um pendrive vermelho, idêntico ao que Sérgio encontrara na outra investigação, mas este tinha uma gravação de áudio colada com uma etiqueta: reunião confidencial, substituição 1407. Inês levou a mão à boca. Se isso for o que eu penso, Mateus apertou o nome do arquivo. O som começou a tocar. Primeiro, um ruído leve. Então, vozes. A voz de Ricardo. Nítida. Fria. Calculada. Assina isso, Rui. O papel vai para a gaveta do 10º andar. Se der errado, a culpa cai na Helena. Ela nem sabe o que está a assinar. Mateus e Inês se entreolharam. Depois veio a voz de Rui, arrastada, confiante. E esse funcionário? O de Angola. Ele vê demais.
Ele é só limpeza, respondeu Ricardo. E se abrir a boca, ninguém acredita. O áudio encerrou com risos. Frias. Cruéis. Cortantes. Inês fechou o punho. Isso é suficiente para derrubar os dois. Mateus sentiu algo quente no peito, não orgulho, não euforia, mas justiça. Justiça pela humilhação. Pela frase gente como você. Pelos olhares. Pela vida inteira ouvindo que não pertencia. E então Inês disse algo que ele jamais esqueceria: Mateus, você mudou tudo. Mas antes que pudessem sair do cofre, os sensores de movimento acenderam. Uma luz vermelha piscou na porta. Alguém estava no corredor. Parado. Ouvindo. E, pelo som de respiração pesada por trás da porta de aço, não era Sérgio. O alarme vermelho continuava a piscar, refletindo nas paredes de aço como pequenos cortes de luz. Mateus e Inês ficaram imóveis. A porta do cofre não tinha tranca interna, quem estivesse lá fora podia abrir a qualquer momento. E então clique. A porta deslizou alguns centímetros. Uma sombra invadiu o chão. Pesada. Larga. Autoritária. Rui Moreira. O supervisor entrou lentamente, como uma fera que não precisava correr para intimidar sua presa. O perfume dele, Bleu de Chanel, invadiu o ar frio do cofre. Interessante, disse ele, com a voz baixa, quase satisfeita. Muito interessante encontrar vocês dois aqui. Inês deu um passo à frente, o que surpreendeu Mateus. Podemos explicar. Rui ergueu a mão. Não podem. Ele olhou para a mesa. Viu as pastas abertas. Viu o envelope de cera quebrado. Viu o pendrive vermelho. E seu sorriso morreu. Vocês mexeram no que não lhes pertence. Mateus respirou fundo. O que não pertence a ninguém corrupto. Rui virou-se devagar. Seus olhos escuros estavam carregados de uma raiva silenciosa. Você. O empregado de limpeza. O tom de desprezo era a mesma lâmina usada semanas antes. Sempre suspeitei que você fosse, curioso demais. Inês colocou-se ao lado de Mateus. Rui, há provas suficientes aqui para abrir uma investigação interna completa. Ele riu. Um riso curto. Amargo. Perigoso. Você acha que alguém vai acreditar em vocês? Um funcionário júnior e uma advogada recém-contratada? Mateus encarou-o, o áudio de estudo. Rui congelou. Mateus levantou o pendrive. A reunião do dia 14. As instruções de falsificação. A frase sobre culpar a Helena. Os risos. Tudo. Rui respirou fundo. E então, sem aviso. Ele avançou. Inês recuou. Mateus se preparou, mas Rui era mais forte. Agarrou o braço do rapaz com força e torceu, tentando pegar o pendrive. Dá isso aqui. Agora. Mateus resistiu, o corpo pressionado contra a mesa de pedra. Mas o pendrive escorregou, caiu no chão, deslizou alguns metros. Inês correu até ele. Mas Rui foi mais rápido. Ele empurrou Inês com brutalidade. Ela caiu de joelhos, o impacto ecoando pelo cofre. Mateus sentiu o sangue ferver. Não encoste nela. Ele se lançou contra Rui, não com força física superior, mas com determinação. Agarrou-o pela camisa, impedindo que alcançasse o pendrive. A luta foi curta, mas intensa, o som das pastas caindo, papéis voando como neve no ar gelado, a respiração pesada dos três, o cheiro metálico do cofre misturado ao suor e então bam. A porta do cofre abriu-se por completo. Sérgio. Ele observou a cena com olhos arregalados. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Inês apontou para Rui, que ainda tentava se soltar da força de Mateus. Chame o jurídico. Agora. Sérgio viu o pendrive no chão. Viu as pastas abertas. Viu o envelope de cera. E entendeu.
Ele pisou no pendrive, não para destruí-lo, mas para protegê-lo, e encarou Rui como nunca antes. Você sabotou o sistema. Rui parou de lutar. Você não sabe do que está falando, Sérgio. Sei. A voz de Sérgio tremia, mais firme. Seu acesso biométrico ao 10º andar. Seu código pessoal. Os registros da auditoria que você pediu para cancelar esta manhã, Matheus completou, o áudio confirma tudo. Rui olhou ao redor, tentando ver se havia uma saída. Uma brecha. Um álibi. Não havia. Era o fim. Com a chegada de 2 seguranças internos, o supervisor foi contido. Ele ainda tentou resistir, mas estava exausto, física e moralmente. Vocês não fazem ideia do que estão fazendo. Gritou ele, enquanto era algemado. Não sou só eu. Isto vem de cima. Muito acima. Inês se aproximou, encarando-o nos olhos. Então você pode começar a dizer os nomes. Rui encarou-a com uma mistura de ódio e medo. Mas ficou em silêncio. Ele foi levado pelo corredor, o eco dos passos desaparecendo. Na distância. O cofre voltou a ficar quieto. Matheus respirou fundo, apoiando as mãos na mesa. Seu peito subia e descia. Mas pela primeira vez, não por cansaço, por alívio. Inês colocou uma mão gentil no ombro dele. Acabou, Matheus. Ele negou com a cabeça. Não. Isto está só a começar. Sérgio concordou. Vamos levar tudo ao comitê de ética. Amanhã de manhã, o diretor-geral vai saber de tudo. Inês sorriu, pequena mas sincera. Matheus, você quebrou um ciclo inteiro. Hoje, ninguém pode dizer que você é invisível. Ponto. Ele engoliu seco. Invisível. A palavra que Rui dissera meses antes. Agora, ela não existia mais. O Crystal Finance amanheceu diferente naquele dia. O hall de entrada, normalmente silencioso, com o aroma suave de café importado e o reflexo impecável dos elevadores de aço, estava carregado de tensão. Funcionários cochichavam atrás de telas, analistas digitavam mais devagar do que o habitual, e até os executivos que sempre cruzavam o saguão com passos confiantes pareciam menores, quase desconfortáveis dentro dos seus próprios ternos Armani. No 13º andar, a sala do comitê de ética estava preparada para uma guerra silenciosa. Uma mesa oval de madeira carvalho. 12 cadeiras. 3 telas ligadas. E no centro, um envelope vermelho, o pendrive com o áudio. Matheus entrou acompanhado de Inês e Sérgio. Seu uniforme de limpeza parecia destoar do ambiente, mas ninguém ousou questionar. Ninguém sequer levantou a voz. Um dos diretores murmurou, ele é o funcionário que encontrou a prova? Inês respondeu com firmeza, ele é a prova. Poucos minutos depois, a porta abriu-se com força. Ricardo Fonseca. Terno cinza claro, gravata Hermes, sorriso ensaiado, mas os olhos denunciavam algo, medo. Não esperava que isto fosse necessário, disse ele, tentando controlar o tom. Mas estou aqui para cooperar. A diretora-geral, Dona Valéria, não sorriu. Vamos começar. Inês foi a primeira a falar. Organizada. Precisa. Cirúrgica. Ela mostrou, os contratos duplicados, as assinaturas falsificadas, as datas alteradas, os registros de acesso ao 10º andar, as pastas escondidas no cofre, cada folha era colocada na mesa como uma sentença. Ricardo tentou se manter sereno, mas a linha do maxilar ficou rígida. Quando Inês terminou, Sérgio assumiu. E agora, a gravação. A sala ficou silenciosa. As luzes parecem tremer. O áudio começou, assina isso, Rui. O papel vai para a gaveta do 10º andar. Se der errado, a culpa cai na Helena. Os membros do comitê se entreolharam. Então veio a parte fatal, e esse funcionário? O de Angola. Ele vê demais. Ele é só limpeza. Ninguém acredita. O silêncio que se seguiu foi brutal.
Mateus manteve a cabeça erguida, não por orgulho, mas porque se ele abaixasse, sentiria o peso de tudo outra vez. Ricardo levantou-se de repente. Isto é uma armação. Valéria ergueu a mão. Sente-se. A gravação é falsa. Isso é edição. É montagem. Vocês vão destruir a reputação de um diretor por causa de um ele parou. Demasiado tarde para corrigir. Valéria olhou-o com frieza absoluta. Por causa de um funcionário negro de origem modesta? É isso que ia dizer? Ricardo engoliu em seco. Sentou-se. Inês continuou, as provas são incontestáveis. E mais, ela apontou para Mateus. Se não fosse por ele, a fraude continuaria. E o senhor continuaria a desviar valores milionários das remessas internacionais. Ricardo perdeu o colorido do rosto. As mãos tremiam sob a mesa. Então Valéria falou a frase que selou o destino dele: Ricardo Fonseca, está suspenso imediatamente. E, após análise jurídica, será desligado do Crystal Finance por fraude, abuso de poder e discriminação. A palavra discriminação caiu na sala como um trovão abafado. Ricardo tentou reagir, mas os seguranças já estavam à porta. Eu posso explicar, Valéria levantou-se. Explique à polícia. Quando ele foi escoltado para fora, o olhar nervoso que lançou para Mateus parecia suplicar, ou ameaçar, mas já não importava. Ele tinha caído. E não havia tapete de luxo que amortecesse aquela queda. A sala permaneceu em silêncio por alguns instantes, até Valéria dirigir-se diretamente a Mateus. Mateus, a empresa lhe deve um pedido de desculpas. Formal. E, uma oportunidade. Ele respirou fundo. Eu só fiz o que era certo. E por isso, Valéria completou, vamos oferecer um programa de formação interna. O senhor tem potencial. Muito. Sérgio sorriu. Orgulhoso. Inês parecia conter uma emoção suave nos olhos. Mateus, porém, não respondeu de imediato. Olhou para a mesa, para o pendrive, para a porta por onde Ricardo fora levado algemado. Então disse, com voz firme, eu só quero que ninguém mais aqui seja tratado como invisível. Valéria assentiu. A partir de hoje, isso muda. Do lado de fora, o sol da manhã refletia nos vidros enormes da torre. Um brilho forte. Quase simbólico. Mateus saiu da sala sentindo algo novo, algo que nunca tinha sentido dentro daquele prédio, pertencer.